E há várias leis que protegem os animais, leis sanitárias que se dizem ser cumpridas, que há fiscalização para isso. E já temos vários exemplos de rodeios que não cumpriram esse tipo de fiscalização. Então, como a polícia, como a justiça deveria lidar com isso? A lei, sem uma sanção, ela é letra morta. Então, a lei funciona? Funciona. Se ela tiver uma sanção, se ela tiver uma fiscalização. Tá ok? O primeiro fiscal da lei tem que ser o cidadão. Ah, não, o fiscal lá da prefeitura... Não, o primeiro fiscal tem que ser o cidadão. Isso se dá o nome de cidadania. Coitadinho do brasileiro, ele não sabe o que é isso ainda. Durante a nossa história, o nosso país, ele nasceu da exploração. Exploração de quem? Exploração dos escravos, exploração dos degradados que vinham de Portugal, exploração dos índios. Ele nasceu de um país colônia, onde na mente social ficou no ar o seguinte, é a exploração, vamos levar vantagem. Tá? Então essa história do jeitinho, da lei de Gerson, isso está muito arraigado no povo brasileiro ainda. O povo brasileiro ele não sabe o que é cidadania. Isso dificulta. Porque se cada cidadão fosse um fiscal, a lei funcionaria. Agora, mas tem que ter... Não, como que um fiscal de uma prefeitura vai ter conhecimento de tudo que ocorre numa cidade? Como que um fiscal do Estado? Fica difícil. Então, a questão número 1 é cidadania, que nós, lamentavelmente, não temos ainda. Cidadania é um processo de construção. Haverá cidadania no Brasil? Com certeza. Com certeza. Não nessa geração, não nas gerações próximas. Vai levar um certo tempo para formar cidadania. O que existe em qualquer outro país aí desenvolvido, questão da cidadania, que o Brasil não tem. Isso traz essa dificuldade. Então, as leis acabam não funcionando, porque eu fico esperando lá o fiscal tomar a providência. Fica difícil. Né? Não colabora. Não colabora, quer dizer, eu sou o primeiro a não colaborar. Aí, mas ele jogou só um plástico aqui na rua, aqui no calçadão da Batista de Carvalho. Aí eu digo o seguinte, aquele pedacinho de plástico que ele jogou no calçadão vai matar uma tartaruga lá na Bacia do Prata. Mas como? Eu vou explicar. Vem a chuva leva na correnteza aquele pedacinho de plástico, ele cai na coleta de água pluvial, vai descer no Rio Bauru se comunica com o Rio Tietê se comunica com o Rio Paraná vai para a Bacia do Prata vai para o mar, Oceano Atlântico. A tartaruga vê aquilo lá, pensa que é algum elemento marinho, um plâncton, alguma coisa, sei lá, e vai e come aquele plástico. Come aquele plástico, não tem digestão, ela acaba morrendo. Então, nós fizemos um trabalho com tartarugas e você, quando é feita a autópsia delas, tem plástico dentro do organismo. Então, aquele saquinho que você jogou aqui, você matou um animal lá. Quer dizer, tudo está interligado. Então, é cidadania você não jogar no chão. Quer dizer, eu estou dando um pequeno exemplo. Aí entra o rodeio também, como questão de cidadania. Quer dizer, a hora que a população estiver realmente à altura, não haverá mais rodeio automaticamente, as pessoas nem vão lá, eu não quero ver isso daí. Certo. E lembrando que nós convidamos o vereador autor da lei sobre rodeio em Bauru, mas ele não pôde participar da gravação por motivos pessoais. E vamos falar agora sobre a nossa região. Uma cidade aqui perto de Bauru aconteceu um fato num rodeio de que um touro se machucou e não recebeu o atendimento rápido que é previsto na lei e depois de muito tempo só que ele foi sacrificado e ficou agonizando e tudo mais. E pode ser que aconteça da mesma organização desse rodeio participar da organização do rodeio aqui em Bauru. Isso já não seria um problema a se pensar? Com certeza. Todos os rodeios da região têm problema. Todos. Então vou dar um exemplo. A questão de 2 anos atrás, houve a morte de um peão em Pederneiras. E foi muito interessante, porque a família muito humilde, muito simples, se vangloriava do peão ser analfabeto. Ele era analfabeto, nasceu para ser peão.
Então é lamentável, é uma pena, isso aí realmente é um negócio muito triste. Deixou uma família e tal. Em Boracéia, nós tivemos também mais um peão que faleceu, deixou a família. Em Piratininga, no último rodeio, de repente eles apagaram as luzes, ninguém sabia o que estava acontecendo. Você só ouvia o urro de dor do animal, e eles arrastando aquele animal, imagina um animal super pesado, com cordas no pescoço, quer dizer, aquele é um enforcamento, e ele havia fraturado a coluna. Esse animal passou agonizante a noite inteira para ser morto no dia seguinte, quando fosse aberto o matador. Ele passou sozinho, quebrado, jogado num canto, agonizando, com dores terríveis, e aquilo era normal. Aquilo era um ser vivente. Quer dizer, e ainda diz que tem veterinário. Um veterinário que concorda com uma situação dessa. Realmente há que se pensar. Agudos, nós tivemos um rodeio há poucos dias. E esse rodeio foi ao lado da faculdade. Eu fui procurar saber. A faculdade fica na zona urbana, ou seja, o rodeio não poderia ter sido realizado em Agudos, na zona urbana. Promotor de justiça não viu, fiscalização sanitária não viu, fiscalização sanitária do Estado, fiscalização sanitária federal, municipal, ninguém viu. Com certeza, muitas pessoas nem sabem desse fato. Agora, aqueles animais são vetores de doenças. Tá? São mais de 15 doenças. Nós conhecemos aí a leishmaniose, nós conhecemos aí o que está mais em voga, não é isso? Mas você tem uma série de outras doenças dos próprios animais que vêm carreadas para o centro da cidade, para a zona urbana da cidade. Então isso é uma falha gritante. Quer dizer, até poderia ser feito o rodeio fora da zona urbana. Porque a própria lei que regulamenta o rodeio diz o seguinte: você pode fazer o rodeio? Pode, mas você tem que respeitar o Código Sanitário. Está na lei. Quer dizer, você pode fazer muita coisa na nossa sociedade, desde que você se atenha às regras de exigência. Não é assim? Com certeza. Quer dizer, você pode andar com o seu carro? Pode, desde que ele esteja licenciado, desde que você seja habilitado. Então, senão multas virão. Senão multas virão e sanções virão. Então, basicamente isso. Todos os rodeios da região irregulares. O rodeio de Bauru absolutamente irregular. Por quê? Porque foi feito em zona urbana. Irregular. Foi feito, foi feito. Houve a transgressão das leis? Houve a transgressão das leis. Ponto. Falando assim sobre a criação dos bois, assim, que quem cria boi de rodeio diz que eles são super bem tratados, que é 1 em 1000 cabeças que acabam se tornando touros de rodeio e que eles são animais de grife, é o termo que muitos dos proprietários de fazendas que criam touros de rodeio usam. Você acredita que usar essas terminologias e dizer que eles gostam de pular, que eles naturalmente pulam, sem a ajuda do CEDEM, é uma coisa real? Então, para responder isso daí, eu tenho que me socorrer de Gilberto Freire. Gilberto Freire, ele, Casa e Senzala, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, que eles diziam que os escravos eram bem cuidados, e eram mesmo. E eu explico por quê. Um escravo, ele custava o preço de um carro importado hoje. Digamos, custava hoje 70, 80, 100 mil reais. Uma pessoa que investe 100 mil reais não vai querer perder dinheiro. Então ele pegava aquele escravo, ele tinha que dar uma boa alimentação. O escravo tinha que se manter forte. Se o escravo ficasse doente, ele tinha que ter um médico para cuidar do escravo. Ele não queria perder aquele escravo. E ele tinha que pôr uma segurança para o escravo não fugir. Então ele tinha um gasto muito grande com o escravo. Isso não significa que o escravo estava feliz, contente, ou tinha uma boa vida. A mesma coisa o touro. Quer dizer, eu tenho que manter esse touro resistente, então eu vou dar comida para ele. Só que ele está num tipo de vida absolutamente fora dos padrões da natureza. Ele está confinado, viajando de um lugar para o outro. O sofrimento dele é muito grande. Quer dizer, ele está absolutamente triste. Ele está absolutamente... Ah, mas eu dou muita comida. Moça,
Então, passarinho na gaiola é uma felicidade. Ele fica atrofiado na gaiola e tem um monte de comida. Agora, se eu pudesse perguntar para ele o que você quer, ele fala, me abre a porta. Me deixa viver livre, não no cimento que não é meu habitat Me deixa embora. natural. Eu tive um cliente meu, foi preso por um determinado motivo, e era passarinheiro, criador de pássaros. Quando ele saiu da cadeia, a primeira coisa que ele fez, ele não foi lá me pagar. Ele foi lá na casa dele e abriu todas as gaiolas dele. Todas. Ligou para mim e falou, eu vou abrir as gaiolas, vou soltar todo mundo. É um belo gesto. Quer dizer, mas ele teve que cair na real. Né? Então, essa história aqui, mas o boi é bem cuidado, isso é uma falácia, isso é uma piada, entendeu? Agora, pode falar isso para a população, vai colar, cola. Vai que cola? Cola, a população, coitadinha. Tem um nível de conhecimento, né, que vai entender isso daí como uma verdade. Certo. E para terminar agora, eu queria te fazer um questionamento. Você acredita que o ser humano vai chegar a um ponto de evolução em que ele vai conseguir abolir esse tipo de prática? Claro que a sociedade, à medida que ela tiver acesso à cultura, a conhecimento, as pessoas começarem a estudar, as pessoas começarem a analisar, a serem mais críticas, evidente que ela consegue chegar no meio de proteger os animais, entendeu? É uma questão. Agora, isso leva tempo, né? Nós tivemos um deputado no Brasil, Gastone Rigg, fantástico. As pessoas falam mal dos deputados. Não, tem deputados maravilhosos. Gastone Rigg. Ele passou a vida inteira, querendo criar uma lei para a defesa das baleias. Um dia ele estava em Santa Catarina e ele viu a caça à baleia. Mataram uma baleia mãe e ele viu o desespero do filhotinho. O filhotinho urrava, o filhotinho andava de um lado para o outro. Aquele desespero de ver a mãe ensanguentada, morta, aquilo para ele marcou a cara dele. Ele falou, olha, a minha vida vai ser lutar pela defesa das baleias. Porque as baleias vinham para o Brasil, a água quente, justamente para parir, justamente para gerar filhos. Então era muito fácil você matar a mãe. A mãe estava lá em trabalho de parto. Então ele conseguiu, quer dizer, mas foi um trabalho de anos, né? De anos. Roberto Carlos entrou com a música de defesa, colaborou muito culturalmente falando. Então, houve todo um empenho da sociedade, as forças da sociedade, conseguimos esse avanço. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que com educação, nós consigamos realmente chegar num patamar como o da Irlanda, como de vários países do mundo aí, que são desenvolvidos. Lembrando mais uma vez que nós convidamos o vereador autor da lei sobre o rodeio em Bauru e ele não pôde comparecer por problemas pessoais. Aqui na USC, nós realizamos uma enquete a partir do tema abordado. De 130 pessoas entrevistadas, 45 são a favor e 85 são contra o rodeio. Agradecemos a presença do advogado José Hermann Schroeder e deixamos um questionamento para sua reflexão. Qual o limite da relação entre o homem e o animal? Obrigada e até o próximo programa.